Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela palavra. Fale ao nosso coração, nos ensine, nos instrua, e que a Tua palavra possa produzir em nós o peso da Tua glória, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Maria, minha mãe, que está aqui hoje, né, com seus cabelinhos brancos, mais de 80 anos de idade, né, e para mim é uma honra, uma alegria, um privilégio ter a minha mãe aqui, né, que é mãe de 11 filhos, todos vivos. Éramos 12, obviamente, mas um partiu ainda bebê, e ela criou, juntamente com o meu pai, 11 filhos, né? Então isso é um desafio muito grande, né? Agradecer a Deus pela vida da bispa Lídia, uma mãe maravilhosa, tem cuidado das crianças assim, né, com zelo, com afeto, né, que tem sido dura quando necessário e também tem sido maleável quando necessário, né? Alguém que tem sensibilidade para olhar nos olhos das crianças e falar assim: eu sei que você não está bem, o que está acontecendo, né? A sensibilidade, né? A vida da minha sogra Marili, né, que está conosco há algum tempo, né? E obviamente a gente aprende uns com os outros, não é verdade? Para a glória de Deus. A pastora Marília, né, que é também uma mãe maravilhosa, e a cada uma de vocês, sintam-se abraçadas, né, por esse altar, por essa igreja, e que o Senhor fale ao teu coração rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu não vou delongar muito. Eu creio que em umas 3 horas eu termino de pregar essa palavra. Brincadeira, amigo. Marcelo já olha assim para mim. Amados, segundo Crônicas 20:20 diz assim: crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crê nos teus profetas e prosperareis. Eu vou fazer valer de um texto antigo do Velho Testamento para alcançar o teu coração nessa noite, para falar aquilo que Deus tem para dizer ao nosso coração. Obviamente é um culto especial das mães, mas Deus fala com todos, amém? Então, lá em 1 Reis 18, fala de um homem chamado Obadias. Quem era Obadias? Um homem que, no momento que Jezabel e Acabe perseguiram os profetas, no tempo de Elias, Obadias, ele vai esconder 100 profetas e vai sustentá-los até que eles pudessem estar livres das perseguições. Um homem que tinha condições financeiras, afinal de contas, manter 100 homens de pão não é fácil, irmão, aleluia. Mas esse homem, ele pega dos seus recursos para investir no ministério profético de Israel. Mas ocorre que o capítulo 4 de 2 aos Reis fala de uma viúva. Quem é esta viúva? A esposa de Obadias. Amém? Você está aí? Mas ocorre que aqui no capítulo 4 de 2 a Reis, a realidade não é tão boa. Aquele tempo de fartura do tempo de Obadias, seu marido, já não existe mais. Agora ela é viúva, agora ela está diante de uma situação que ela não pode resolver, mas ela está firme. E ali ela está vivendo que momento? A dor da viuvez ainda. Ela está vivendo um momento de dificuldades financeiras. Mas o pior é que diante das impossibilidades, diante das pressões, diante de uma perda, ela ainda está sob a ameaça de alguém que é um credor, ou credores, que sabem que a viúva de Obadias não tem recursos para pagar as dívidas. Não é porque ela não queira, ela foi criada debaixo de princípios e valores morais muito alinhados.
porque Obadias era um homem digno, Obadias era um homem honrado, mas os reveses da vida trazem situações que muitas vezes estão muito além daquilo que nós esperamos. É claro, ninguém quer ficar quebrado, ninguém quer passar momentos de dificuldades, mas há um ditado lá no mundo que diz que a vida é uma roda gigante. Às vezes estamos lá em cima, às vezes estamos embaixo, situações acontecem, inclusive dias maus chegam na vida de pessoas boas. Quem está aí? A mulher está enfrentando a dor da viuvez e é surpreendida com a possibilidade de perder também aquilo que é mais precioso, porque dinheiro a gente trabalha, bens materiais se conquista novamente, mas agora o risco é da possibilidade de perder os filhos. Aqueles homens batem a porta daquela mulher com documentos legais, eles estão ali e sabem que aquela mulher não tem nada, mas ela tem filhos. Diga assim comigo: aparentemente ela não tem nada, mas ela está debaixo de uma palavra. Amém? Então, um documento legal em mão dos credores que batem a porta da mulher, a fim de levar os seus filhos. Para quê? Para serem escravo dos credores. Agora imagine a situação: uma mãe que não tem o recurso para pagar os credores, e alguém diz assim, com um papel, com um documento, com um decreto legal nas mãos, dizendo: já que você, mulher, não tem como pagar, nós levaremos os seus filhos, e eles nos serão escravos, porque já que você não pode pagar a dívida, então nós temos um jeito, nós vamos levar os seus filhos. E eu creio que aqueles homens deram um prazo, para que aquela mulher pudesse pagar a dívida, e obviamente aquela mulher não tem condição de fazer isso, mas ela se levanta, para tentar reverter o quadro. Ela sai de casa e vai à procura de alguém importante, ela sai de casa e ela sabe que ela não tem dinheiro, que ela não tem recurso, mas ela tem a esperança, e ela vai buscar quem? Aquilo que nós falamos logo no começo, em 2 Crônicas 20, ela sabe que ela crê no Senhor, o Deus de Israel, e ela sabe que por causa disso ela está segura. Mas agora ela está dando um segundo passo, ela está indo diante do profeta, porque a palavra também diz: crê nos teus profetas e prosperareis. Ela está debaixo de duas condições proféticas: uma, ela crê em Deus, então ela está segura. Depois, ela acredita que há profeta em Israel, e ela vai prosperar. A realidade dela é uma, mas ela está debaixo de uma condição. Ela se levanta, e ela vai de encontro àquele homem. Ela sabe que aquele homem, de repente, tem uma direção, tem uma palavra, tem algo de Deus para a vida dela. E obviamente esta mulher está vivendo um processo de organizar o coração, sob a ideia da falta do marido. Essa mulher está num processo que exige dela equilíbrio para lidar com os credores. Agora diga, imagine isso, imagina que fosse você, diante de uma situação como essa, pressionada pela dívida, pressionada pelas situações, pressionado pela realidade, e ainda alguém bate a porta e diz: ó, se você não pagar, então nós vamos recolher os seus filhos, porque eles serão escravos e vai quitar a tua dívida. Então eles vão levar os filhos. Há um documento nas mãos dos credores, eles estão ali, e a fim de que aquela mulher pudesse pagar a dívida, ela se lembra que ela está debaixo de uma palavra, e ela vai buscar quem?
o profeta. Ela vai em busca de Eliseu, o profeta. Então, ela vai prestar um relatório para justificar o motivo pelo qual ela está vindo de encontro a Eliseu. Ela está com anseio de uma prestação de contas. E de forma muito direta ela começa: o meu marido. O relatório dela é apontando para o seu marido. Ela vai dizer para Eliseu: o meu marido. E depois da vírgula diz: o teu servo. Olha bem, por que ela diz o meu marido? Porque ela sabe que aquele homem que já morreu tem credenciais e habilitação, porque um dia este homem, nos dias maus do ambiente profético, este homem sustenta o ambiente profético de Israel. Aleluia. E de repente, diante de uma situação, ela ainda está debaixo de uma pressão, mas ela sabe que o seu marido deixou um legado profético, um legado de lealdade, um legado de alguém, porque quando ela fala o meu marido, ela está dizendo: olha, este homem não era só bom lá fora, este homem também era o meu marido, ou seja, era um homem de caráter, um homem de integridade, o meu marido. E depois ela diz, depois da vírgula, o teu servo. Então ela está dizendo o seguinte: em casa ele era uma bênção, mas ele também era uma bênção lá fora. E esse homem morreu, e os credores, profeta, bateram à minha porta. Eu não tenho condições de pagar. Então ela vem expressar o quanto seu marido tinha de compromisso dentro de casa, para depois ter o compromisso no ambiente profético. Porque o meu marido só é visto como alguém qualificado no ambiente profético para servir a você, profeta, porque ele tinha um compromisso dentro de casa. Você está aí ou não? Então ela está levantando o legado de Obadias. Ela está dizendo: o meu marido, ele era íntegro, ele era reto, não era só fora de casa, era dentro primeiro. Por isso ela diz: o meu marido. Vou contar uma coisa para você. A minha mãe, ela compra numa loja lá em Tangará da Serra, que às vezes a coisa aperta, precisa fazer uma prestação. E o meu pai, ele sempre dizia para nós assim: morre o homem, mas fica o nome. Meu pai sempre dizia isso para nós, não é, pastor Domingos? E o meu pai partiu em 2009. Mas aí a minha mãe, quando ela vai na loja que o meu pai comprava, a dona da loja fala assim: ó, a senhora tem nome aqui por causa do seu Diomar. Você está entendendo isso, esse mistério? Então o homem já partiu em 2009, mas o nome dele ainda tem um legado, ainda valida para que as portas se abram. E eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus morreu, Ele deixou para você e para mim um legado de portas abertas, um legado de acessos, um legado onde as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida, tua casa, tua família, teu casamento, nem contra os teus filhos, nem contra os teus netos, nem contra os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos, porque você está debaixo de uma palavra. Você está aí? E eu entendo que parece que ela encerra o assunto de maneira errada, mas ela está certa do ponto de vista dela. Ela vai dizer: ela temia a Deus. Então ela está dizendo: ele tinha um compromisso com a minha casa, ele tinha um compromisso com o profético, mas ele também tinha um compromisso com o pai. Aleluia. Um cara que está num tripé. Ele era habilitado em casa, ele estava habilitado num ambiente profético, e ele estava habilitado pelo pai. Você está aí ou não? Você está ouvindo essa palavra? Então parece que ela está encerrando um assunto. Ela diz: ele temia a Deus, e mostra que este homem era um homem compromissado, que era um homem temente a Deus. Ela vai dizer: o meu marido morreu, e na morte dele, nesse processo,
eu estou ainda na falta dele, estou surpreendida pelos credores, que batem a minha porta, a fim de levar os meus filhos para prestar serviço pesado. Eu sou viúva, tudo que eu tenho, meus filhos, na verdade ela vai dizer que não tem nada, ela esquece que tem filho, porque a pressão faz você esquecer que você tem algo sim. Então, aquela mulher, ela está sem marido, mas ela sabe que ela está diante de uma situação, e naquela viuvez, na ausência, de uma maneira tão sutil, para justamente nesse tempo, ela se levantar, para reverter o quadro da sua casa. Eu quero profetizar na tua vida, Deus está revertendo quadros da tua casa nesta noite. Eu não sei o que morreu na tua casa, eu não sei o que aconteceu na tua vida, eu não sei quais os reveses chegaram e bateram, e há umas situações que até arrombaram a porta e entraram, mas Deus está falando: hoje eu estou colocando você num ciclo onde eu vou reverter situações a partir desta palavra. Essa mulher está em luto, mas essa mulher sabe que ela está sendo erguida no meio da perda. Diga: eu serei erguido no meio da perda, eu serei erguido no meio da dificuldade, eu serei erguido diante dos reveses da vida, porque eu estou debaixo de uma palavra que me sustenta. Vamos falar isso de novo: eu estou debaixo de uma palavra que me sustenta. Você está aí ou não? Eu não sei o que você tem perdido ao longo da vida, mas as perdas precisam ser ressignificadas. Você está aí? Perdas precisam ser ressignificadas. Se eu estou diante do Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que estão debaixo de um propósito. Diga: eu estou debaixo de um propósito, e eu descansarei naquele que é o guarda de Sião. Amém? Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam. Mas vem uma situação, me abalou. Deus está falando: fica com os pés sobre a rocha, e eu te sustento. Eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus filhos, eu cuido do teu destino, eu cuido do teu futuro, eu cuido da tua vida. Então descansa, porque verás com os teus olhos o meu agir, o meu sobrenatural já está agindo favoravelmente. Pega essa palavra, pelo amor de Deus. Algumas perdas, elas são fundamentais para te fazer ser quem você é hoje. Eu vou dizer de novo: algumas perdas foram importantes para que você seja quem você é hoje. Porque às vezes a gente fica olhando para o passado: ah, eu perdi, ah, mas aconteceu isso, ah, mas aconteceu aquilo. Não, querido, Deus está falando: ressignifique a tua dor e a tua perda. Deus é Deus na tua perda, Deus é Deus também na bonança, Deus é Deus também na tempestade, Deus é Deus no deserto, Deus é Deus nos mananciais de água. Deus é Deus o tempo todo Deus é Deus, e Ele não vai falhar com você, como não tem falhado. Você está aí ou não? Algumas perdas foram fundamentais para te fazer ser esse indivíduo que você é hoje. Aleluia! Então, essa mulher se levanta, ela procura o profeta, ela vai à mesa, ela conversa, ela vem com algo relevante. Mas quando o profeta vê a realidade dela, o profeta vai dizer assim: ó, não cria expectativa em mim não, tá? Mas cria expectativa naquilo que o Senhor vai falar para você. Com isso quer dizer para você: não crie expectativa no apóstolo Júnior, não, mas crie uma expectativa, aliás, não expectativa, não, uma certeza,
de que aquele que está falando com você é fiel para fazer mais do que você tenha pensado ou imaginado. Porque o que a boca de Deus fala, a mão de Deus faz. Diga comigo, que a boca de Deus fala, a mão de Deus faz. De novo, o que a boca de Deus fala, a mão de Deus faz. Uou! É isso. Nós temos que olhar para a história e lembrar que Deus continua sendo o mesmo. E de repente, naquela conversa, Deus tem uma direção no meio da crise. Diga, Deus tem uma direção no meio da crise. E aí, aquela mulher, a pressão dos credores não faz ela enxergar que ela tem alguma coisa. Quando o profeta diz para ela assim: o que você tem em casa? Ela diz assim: tua serva não tem nada. O que ela diz? Que ela não tem. Mas ela não tem filhos, ela não tem casa, ela veio de uma casa, ela veio com meio de transporte, então ela tem vida, não tem? Ela tem uma expectativa, está muito alto. Ela tem uma vida, ainda tem os seus filhos. E de repente, o profeta pergunta: o que você tem? E de repente, dentro da mente dela, ela vasculha alguma coisa, ela tenta falar que ela tem alguma coisa, mas a pressão, que ele discute isso. Por isso que eu sempre aconselho alguém: está na pressão, não decida. Está na pressão, fique parado até que Deus fale. Tem gente que vai atravessando, Deus não falou, ele vai atravessando, vai pulando, vai correndo, vai avançando. Deus não falou. Se Deus não fala, se Deus está assim, ó, shh, então fica parado. As precipitações são terríveis. E ela, de modo tão imediato, debaixo de um desequilíbrio emocional, ela vai dizer: não tenho nada. Qual o conceito de nada? Nada é nada, irmãos. Ela está tentando reverter o quadro, porque tudo que está na mente dela é assim: vou perder meus filhos, vou perder meus filhos, vou perder meus filhos. Ela está absolutamente viva. Ela está com saúde para buscar uma solução. Então ela tem alguma coisa, sim ou não? A pergunta aqui é muito relevante. Ela está vindo de uma casa, de um lugar com pessoas. Ela está vindo de um meio. Ela tinha saúde para chegar ao profeta. Mas afinal, qual é o teu conceito do nada? Eu tenho um irmão que ele fala assim, é engraçado, algumas pessoas falam assim: eu não tenho nada, aí tem uma enchente, uma situação, eu perdi tudo. Então, ou tem ou não tem. Aliás, amados, quando a gente olha para a realidade do sul do país, gente que perdeu muita coisa, mães que perderam filhos, filhos que perderam mães. Amados, e nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor. Você tem uma casa para voltar, você tem um trabalho para voltar, porque tem gente do domingo que já começa a ficar com uma cara de limão, porque sabe que no segunda vou ter que trabalhar. Ai, vou ter que trabalhar. Graças a Deus que você tem um trabalho para voltar. Graças a Deus que você tem um lar, uma família para voltar. Graças a Deus que você tem uma igreja para congregar. Oi, você está aí? Quando você olha para o sul do país, praticamente 80% do estado foi devastado pela chuva. E aí você entra, só porque você não recebeu o presente que gostaria para esse dia, você fala: ah, meus filhos não me amam porque não me deu o presente que eu queria. Você tem saúde, você tem vida, você está aqui, você respira. Quer um presente melhor que isso, amados? Você está aí? De repente essa mulher vai olhar para ele e vai dizer: ah, eu lembrei, eu tenho uma botija de azeite. Ela não consegue mensurar as medidas, as quantidades, mas ela tem alguma coisa, sim ou não? Ela tem alguma coisa. Mas muito mais do que uma botija de azeite, ela tem uma casa, ela tem filhos ainda. O que ela vai falar agora é que ela tem uma botija de azeite em casa. Ela não mentiu.
Ah, ela é mentirosa? Não, é porque a pressão faz com que ela se esqueça que ela ainda tem algo, que ela tem pouco, mas tem algo. Mas as pressões a fazem esquecer, porque ela está sob a pressão de perder os seus filhos. O que está acontecendo é que aquela mulher precisava lembrar que ela ainda tinha alguma coisa. Amados, eu sei que algumas pessoas que estão aqui perderam algumas coisas, mas ressignifique a perda nessa noite. Amém? Olhe para a realidade dos nossos irmãos do sul do país, que não tem casa mais, que não tem uma estrada, que não tem um lugar para voltar mais, que não tem uma cama aquecida que ela possa dizer que é sua mais. E nós estamos aqui e precisamos agradecer por tudo que temos e por tudo que não temos também. Aquela mulher precisava lembrar que ela ainda tinha alguma coisa. Estava vendo essas crianças aqui dançando e, sabe, passou um filme na minha cabeça. Um filme de lembrar que as minhas filhas, que essas meninas que estavam aqui, um dia eram um bebezinho embalado nos braços dos pais, mas que agora estão dançando para o Senhor, glória a Deus por isso. Mas um dia vão falar assim: pai, eu quero me casar, como é que é? Vou pegar. Não é? Quando foi a sua vez, você ficou feliz, né? Eu quero ver, meu sogro fica doido que as meninas crescem para ele ouvir a mesma frase que ele ouviu, dia 24 de setembro, que está acontecendo é que aquela mulher tinha alguma coisa, mas ela precisava voltar pelo caminho que ela veio, assim como alguém precisa lembrar nesta noite, que você precisa olhar de novo para a tua casa, olhar para a vida que você tem, olhar para a família que você tem, valorizar isso é muito importante. Olhar para a mãe que você talvez ainda tenha, se não tem, ressignifique, seja uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa. Abrace ainda enquanto há tempo de abraçar, ame enquanto há tempo de amar, porque o tempo é muito veloz. Você pensa que não, você tem 15, você pensa que não, você tem 20. Mas ano que vem eu olhei e falei: meu Deus, ano que vem eu já vou fazer 50. Sangue de Jesus tem poder. Meio século. Você está aí ou não? Mas eu tinha 15 ontem, já vai fazer 5. Meu Deus, nem cabelo tem mais. Quando você chegar onde você mora, você precisa olhar cada detalhe e falar: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo que tenho, pelo que não tenho. Ser grato, ser agradecido por tudo. Sabe o que acontece? O profeta vai dizer: pega vasos emprestados, mas absolutamente vazios, porque os vasos pertencem a seus vizinhos. E aqui começa a ministração. Pega os vasos vazios. Os vasos são dos seus vizinhos, mas mulher, o vazio é seu. Eu quero falar um pouco sobre vazio hoje. Talvez você entrou aqui vazio, vazio espiritualmente, vazio de uma vida abundante, vazio de relacionamento. Ao longo da sua vida você perdeu talvez a administração dos seus vazios, ao ponto deles vazarem pelas suas portas, janelas, e alcançar a vizinhança da tua relação. Tem um lugar que é terrível. Geralmente, algumas mulheres, elas abrem seus vazios com as suas manicures, com suas cabeleireiras. É óbvio que tem algumas de confiança, mas umas só querem saber da tua vida. Você está aí ou não? E aí você vai abrindo os seus vazios para quem você nem conhece. Não, porque ela sabe, ela é legal, então vou abrindo a minha vida, vou abrindo meus... Tem gente que, a primeira pessoa que senta do lado dela, ela já começa: não, porque é o meu marido, porque é os meus filhos, porque a minha vida está assim, porque a vida não presta, porque não sei o que, não sei o que. Alguém olha para: o que eu tenho a ver com a tua vida?
que tem a ver com teus vazios? E aí você vai abrir teus vazios para qualquer um. Aí você entra no Uber, aí você já começa a abrir o coração. Porque eu não consigo casar, que minha vida está um lixo. E aí você vai abrindo teus vazios para quem você nem sabe quem é. Você está aí ou não? Cuidado com os vazios. Ao longo da vida, talvez você perdeu a administração dos teus vazios. A manicure tem seus vazios nas mãos. Quem cuida dos seus cabelos, de suas unhas, tem seus vazios nas mãos. Aquele que você pediu o aplicativo que te leva do ponto A ao ponto B, numa conversa, numa pergunta, arrancado de você, dos seus vazios. Você não mede a consequência para abrir sua vida a qualquer um, a ponto de entregar na mão dos seus vizinhos os seus vazios. Tem mulher que é assim, vai na vizinha e fala, que meu marido, que ele é um traste, porque ele não presta, porque ele não sei o quê, porque... Aí a vizinha começa a olhar para aquele marido, que não presta, mas você está casada com ele ainda, não... Então peraí, aí a vizinha que não estava nem de olho no teu marido, rapaz, esse homem é até interessante, que você vai abrir seus vazios, aí alguém que nem estava vendo teu marido começa a vê-lo, até que ele é bonitinho, porque meu marido não presta. E aí a vizinha malandra, assim, já fica torcendo os dedos para você largar logo, que aí eu abraço a causa, abraçando uma bomba relógio, mas tudo bem. Você está aí ou não? Você vai precisar reunir seus vazios. Você perdeu a mão dos seus vazios, conviveu ao longo do tempo nas quatro paredes e foi empurrando com a barriga, achando que você tinha administrações absolutas. E eu quero dizer uma coisa para você: se você estiver vazio, vazia, busque a presença do Senhor, busque alguém que pode te orientar na palavra, busque alguém que possa te inspirar para um outro nível, busque alguém que pode dizer, olha, meu casamento é um lixo, não, mas nós vamos orar por isso, esse quadro vai mudar, mas meus filhos são problemáticos, são nada, eles são bênção. Eu não posso dar o vazio da minha vida na mão de qualquer um, querido. Eu não posso pegar os vazios que precisam ser alinhados pela palavra e entregar para o cara do aplicativo, para o cara que está andando na rua, pelo cara que você trabalha, pela mina que você trabalha lá no seu trabalho. Mas ela me ouve, minha mulher não me ouve. Aí o Satanás vai te enredando. Você está aí ou não? As pessoas têm tido facilidade de acessar você ao ponto de fazer você colocar para fora os vazios que deveriam ser tratados na casa do Senhor, com alguém habilitado para te dar um norte, um direcionamento, uma palavra que pode alterar destinos. Aleluia! Eu preciso que você volte para casa, é o que o profeta está dizendo. Amados, essa palavra é tão forte que quando o profeta manda buscar as vasilhas vazias, o profeta está fazendo essa mulher entender que o vazio está dentro dela. Não é o vazio de uma vasilha que se pode pegar, é o vazio do coração. Por causa do vazio do coração, pessoas tomam atitudes erradas. Por causa do vazio do coração, alguém enche a cara de cachaça. Por causa do vazio do coração, alguém começa a cheirar uma carreira de cocaína. Por causa dos vazios, alguém troca a esposa por outra mulher, o marido por outro. Por causa dos vazios não tratados. Até quando nós vamos dar os nossos vazios nas mãos de qualquer um? Até quando você vai entregar os tesouros da tua vida, da tua família nas mãos de qualquer um? Ei, preste atenção, pare de abrir os teus vazios para qualquer pessoa. Fazem uns 4 anos que aconteceu comigo uma situação aqui no centro de Várzea Grande. O cara veio, apareceu assim quase que do nada. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E já começou a orar em línguas. Aí eu dei um passo para trás. Falei, como é que é? Como é que é o nome do teu pastor? Não tenho pastor não. Eu sou profeta itinerante.
Mas você não tem uma cobertura, você congrega em qual igreja? Eu não congrego em igreja nenhuma não, porque sabe como é que é, né? E já começou a falar. Mas eu tenho uma palavra de Deus, e começou a orar em língua de novo. Eu falei assim, esse negócio está estranho. Porque alguém que não tem uma igreja, alguém que não tem um pastoreio, esse profeta não é confiável. E aí quando ele falou assim, deixa eu pôr a mão na tua cabeça, ou na minha cabeça, não, amado, eu não te conheço. Aí quando ele começou a falar da profecia, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, o cara caiu endemoniado na rua. Bluf! Um dia eu fui pagar o aluguel da igreja, peguei o envelope, na época que era mais arcaico, pegamos o envelope, fui lá levar. Aí abri o envelope, a caixa do banco, abriu o envelope, contou o dinheiro, só que, não, ela nem conseguiu contar, porque quando ela pegou o dinheiro da igreja, ela pegou da minha mão o dinheiro, ela caiu da cadeira, pluf, endemoniado lá do outro lado. Dinheiro santo, consagrado, ungido, com legalidades, obviamente. O profeta estava levando essa mulher a buscar vasilhas vazias, mostrando para ela, você está vazia, mulher. Eu preciso que você volte para casa e se dedique o bastante para juntar todos os seus vazios. Sabe o que o Senhor está nos chamando hoje a atenção? Onde estão os teus vazios? Eu conheço moças íntegras e retas que por causa do vazio começaram a se relacionar com pessoas erradas. Eu conheço moços bacana, inteligentes, cheios do Espírito Santo, mas começou a namorar a pessoa errada e saiu do caminho, da presença, do destino espiritual, por causa dos vazios. O vazio às vezes da falta da comunicação em casa, o vazio da paternidade, o vazio de às vezes a mãe que não conversa, o vazio do abandono, dos sentimentos ruins. Tem muita gente entrando em relacionamentos que são um enrosco por causa dos vazios. Antes só do que mal acompanhado. Preste atenção. Os vasos pertencem aos vizinhos, mas os vazios pertencem a nós. Você vai ajuntar seus vazios nessa noite. E guarda a frase e a direção final do profeta: vasos vazios e não poucos. Ache o bastante e leve para sua casa. Quais são os vazios que estão aí dentro? Que precisam ser preenchidos pelo azeite. São muitos vazios, mas você vai juntar seus vazios nessa noite. Você vai trazer seus vazios para dentro da sua casa nessa noite. Você está aí ou não? Aquela mulher, ela fecha as portas. Aquela mulher, ela leva as vasilhas para dentro de casa. O que o Senhor está dizendo para você é: eu estou te dando capacidade para juntar todos os seus vazios. E depois que você juntar todos os seus vazios, vem para a minha casa. E depois vai para a sua, mas coloca os seus vazios nas minhas mãos. É o que o Senhor está falando com você nessa noite. Tem mães com síndrome do ninho vazio. Ah, mas minha filha casou, meu filho casou, agora não consigo me localizar mais. Queridos, entenda, Deus tem um lugar nele para você, e você tem um lugar dentro de você para Ele. Deus não vai dar a sua glória para ninguém. Você está aí ou não? Dentro da sua casa tem um ambiente específico, para você juntar os vazios dentro desse ambiente específico. Fechar a porta sobre os seus filhos. A porta da frente está fechada, as janelas estão fechadas, e o profeta vai dizer para ela: feche tudo, feche a porta sobre ti, sobre os teus filhos,
não vai valer absolutamente nada. Você só vai juntar os vazios e não entender o quanto há uma necessidade de se aplicar. Queridos, escute. Aquela mulher, ela sabe que ela tem vazios e que ela precisa resolver algumas coisas com os filhos dela. Talvez você entrou aqui hoje, filho, precisa pedir perdão para tua mãe. Mãe, você precisa pedir perdão para o teu filho de alguma coisa, dos vazios que ficaram. Eu estou dizendo que dentro da tua casa precisam ser fechadas portas de legalidades que vocês abriram. Eu não sei como foi tua maternidade, como está sendo, tua paternidade, nem como está sendo, mas nós temos um manual que nos instrui. Ser mãe é fácil? Irmãos, pensa num desafio a ser mãe. Porque o desafio não termina nunca. Quando está grávida é porque está grávida, aí não consegue dormir direito. Aí nasceu, graças a Deus. Aí cólica. Aí amamentando. Aí todo um processo. Agora está caminhando, não pode cair porque vai machucar. Aí a fala. E os processos da escola. Depois da adolescência. A minha mãe disse: filho criado, trabalho dobrado. Você está aí? Não. Mas nós temos um pai que nos instrui. Uma mãe não nasce um neném com manual. Agora você vai fazer isso. Agora, irmão, as mães de primeira viagem erram e erram muito. Pais de primeira viagem erram e erram muito. Mas eu quero dizer para você, nós temos uma palavra. Talvez muitas mães sofrem de depressão pós-parto. E eu quero liberar uma palavra na tua vida, ainda que você tenha entrado nessa igreja com o vazio da depressão. Deus está hoje preenchendo este vazio na tua vida agora. Eu não sei como você entrou, mas eu sei que você pode sair melhor do que você entrou, porque você está debaixo de uma direção que pode te preencher, de uma palavra que pode te preencher. Quando você voltar para casa, avalie as legalidades. Avalie o que não está bem, o que não está correto. Você como mãe, amados, eu vejo algumas mães que elas não descem. Ela erra com o filho, é bruta, é dura, mas ela não reconhece que errou. Pais que não reconhecem que erraram, que não pedem perdão. Eu sou pai, eu não vou pedir perdão. Por quê? Mães duras, que não pedem perdão, mesmo quando não, porque tem que ver que eu sou autoridade. Pais e mães também erram, tentando acertar. Eu já errei a mão como pai? Já. A bispa já errou a mão como mãe? Já. Tentando acertar, obviamente. Feche a porta. E quando você entrar, você vai perceber que existem filhos, que existem coisas que só acontecem depois que a gente se reúne. Quando a gente fecha a porta, quando a gente faz uma introspectiva. Eu tenho, queridos, feito muitas reflexões nos últimos tempos, sobre a família, sobre os filhos, sobre a igreja, sobre os irmãos. Pressões. Mas nós temos um Deus que nos preenche. Aleluia. Faz quanto tempo que você não senta no sofá com a sua família para assistir alguma coisa, qualquer coisa? Porque menos vale é o que você assiste, mas o que vale de fato é quem está junto. Só que às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não para mais. Nesse mundo acelerado que estamos, mais vale quem assiste do que o que assiste. Faz quanto tempo você não se assenta de fato ao redor da mesa com a sua família para jantar ou almoçar em paz? Quanto tempo? A mesa do almoço, da janta, não é lugar de briga, é lugar de alinhamentos, é lugar de paz e não de mal. Faz quanto tempo que você não conversa, um bate-papo com o teu filho, para saber como é que ele está? Não, porque eu estou vazio, porque eu estou com isso, mas e como é que o teu filho e tua filha estão?
como você está e como a tua família está, como estão esses vazios aí dentro. Você não consegue perceber o quanto há necessidade de juntar os vazios e trancar todo mundo dentro de casa para consertar. Nós estamos num tempo em que, não presta, vamos jogar fora. Fulano fez errado, então vamos jogar fora, não presta mesmo. Ei, tua família não é um copo descartável que você descarta, por causa do vazio que está em nós. Não é o que te fizeram, é o que você vai fazer a partir disso. E o caminho para terminar, a Bíblia diz que ela pega a botija, não fala de quanto era de profundidade, de quantos ml eram, mas é interessante que o conteúdo da botija não se manifesta, enquanto quem está dentro do ambiente, atrás de uma porta fechada. Mas depois de juntar os seus vazios, então, com o relacionar da botija com o vazio, começa a acontecer um milagre. Porque aqueles vasos vazios eram, na verdade, uma tipificação espiritual de como aquela casa estava emocionalmente e espiritualmente. Essa palavra não é só para você, essa palavra é para todos nós, inclusive para mim. Como estão os nossos vazios? Porque tem dia que dá vontade de sumir. Mas como é que é esse vazio? O diabo não vai usar os teus vazios para você sumir. Se você tem que fugir para um lugar, fuja para a presença de Deus. Ele é o único que pode preencher os nossos vazios. Xarabandeira randaraias. Estou desanimado, apóstolo. Então seja preenchido com o azeite do Espírito nesta noite. Meu casamento, minha família, meu relacionamento, a minha paternidade, a minha maternidade, eu estou na orfandade, seja preenchido pela unção do Espírito nesta noite. Você não é um vaso vazio, você só pode estar de repente com o coração vazio, mas o Senhor quer preencher você hoje. Ele quer que você seja o templo dele hoje. Ele quer que você seja o vaso dele hoje. Só hoje, apóstolos, não hoje, amanhã, depois de amanhã e todo dia. Qual a pergunta? Qual é o teu vazio? Quais são as crises que você entrou? Qual o vazio que está aí na tua alma? O Senhor Jesus diz assim, vinde a mim todos os cansados, todos os sobrecarregados, e eu os aliviarei, diz o Senhor. Não sei qual o sobrepeso, qual o cansaço, mas eu sei de uma coisa: há um Deus que refrigera, há um Deus que preenche, há um Deus que alinha, há um Deus que norteia, há um Deus que não vai deixar você desamparado, aflito, solitário, porque Ele é um Deus da família. Enquanto quem está dentro do ambiente não juntou os vazios, não vai começar a se relacionar com a botija. O azeite quer se relacionar com você hoje. O Espírito de Deus quer se relacionar com você hoje. Quer te encher hoje e te manter cheio hoje, amanhã e sempre, porque Jesus diz em João 15: se permanecerdes em mim, eu também permanecerei em vós outros. Oh, Rabanaias, não basta ter uma botija dentro da casa, ela precisa ser preenchida. Então você precisa da disponibilidade de se relacionar, de abrir tua alma para Jesus. Falar: Senhor, eu estou mal mesmo, estou vazio mesmo, estou aqui, mas só de corpo, que só o Senhor sabe como é que está a minha alma, só o Senhor sabe como é que eu estou por dentro. Mas o Senhor está te chamando para um novo tempo, para um novo relacionamento, para Ele encher você por dentro.
Deus tem algo tão especial com você, querido. Quanto mais eu me relaciono com a botija, mais o azeite sai de dentro dela. Não tente olhar para o fundo da botija para tentar entender de onde vem o azeite, querido. Porque na medida que as vasilhas chegavam, querido, o azeite, ele vinha surgindo, sabe lá da onde? Aliás, nós sabemos, vem do trono do Todo-Poderoso. Deus está falando: eu vou preencher teus vazios hoje. Você não vai desistir da tua vida, você não vai desistir do teu casamento, você não vai desistir da tua família, você não vai desistir do teu ministério, porque os teus vazios estão sendo preenchidos pela minha presença hoje, diz o Senhor. Aleluia. Seja disponível para que o Senhor faça, para que Ele te preencha. Pare de abrir teu coração para os seus vizinhos que estão mais vazios que você estava. Pare de abrir teu coração para todo mundo lá do teu trabalho. Para. Homem casado tentando preencher os vazios, conversando com meninas solteiras. Cuidado. Como é difícil lidar com os vazios que carregamos. De repente, eles se fecham ali. Porque o profeta vai dizer: peguem vasilhas vazias e não poucas, fechem as portas, as janelas, se reúnem com a sua família, porque na comunhão dos irmãos eu ordeno a bênção. Quem está aí? Deus vai fazer uma mudança radical dentro da tua casa. Ah, mas eu e meu marido, a gente está em pé de guerra. Recebe o preenchimento do Espírito hoje. Porque ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio da obra da carne. Você está aí ou não? Abra teu coração, fale com teus filhos, fala com teu marido, com a tua esposa. Ontem a bispa, mesmo doente, está passando uns momentos ainda, está sarando ainda, está sob medicação. Hoje estaria pregando, nem conseguiu. Mesmo assim, ela pegou na minha mão: eu não vou orar com você, você não está bem. Ah, mas se eu aposto, eu também tenho os meus vazios, querido. Minhas guerras interiores, eu também tenho. Sou super-homem. Deus é tão incrível. Um dia eu entrei aqui na igreja, uma criança falou assim: apó, vem aqui que eu vou orar pelo senhor, dá a mão aqui. Rapaz, Espírito Santo, você entende? Porque a gente vai achando que só tem super-homem, super-crente. Não, querido, nós estamos aqui, nós precisamos ser preenchidos pela graça, pelo Espírito Santo. Há vazios que começam a ser cheios, porque é uma decisão profunda de se relacionar com Deus, ao ponto de uma relação que manifesta o Espírito Santo, colocando azeite nas áreas obscuras da nossa vida. Não sei como você entrou, não sei como é que está a tua família, mas eu sei de uma coisa: Deus tem uma unção para preencher os vazios da tua alma nesta noite. Porque não há vazio que resista à manifestação do azeite de Deus. Aleluia. Apóstolo, quantos vasos tinham? Não importa, o importante é continuar se relacionando com o Senhor, porque a minha relação é tão profunda que o conteúdo não vai parar de jorrar. Você está aí ou não? Deus é tão profundo que o conteúdo não para de jorrar. A minha relação com Deus é tão profunda que o conteúdo não vai parar de jorrar. Eu vou repetir: a minha relação com Deus, a sua relação com Deus, ela será tão profunda que o conteúdo não vai parar de jorrar. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais o azeite se manifesta. Deus está falando para você: eu quero acessar os teus vazios hoje. Não é amanhã, é agora, porque Ele tem pressa.
Aí de repente, a mãe fala: traga-me mais vasos, mais vasilhas. E aí os filhos dizem: mãe, não tem mais vasilhas vazias. E aqui eu encerro para você entender uma coisa. Cada vasilha daquela era uma área daquela família que precisava de ser realinhada, ajustada e preenchida. Quando o filho diz assim: mãe, não tem mais vasilha, já peguei de todos os vizinhos, não tem mais. E aí a palavra vai dizer que todas as vasilhas foram preenchidas. Eu disse quantas vasilhas? Todas. Quando o menino chega e fala assim: mãe, não tem mais vasilhas, como é que está aí? Todas estão cheias, filho. Oi. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava deixando claro para aquela mulher: recolhi meu servo Obadias, mas não vou deixar vocês vazios. Aleluia. Sabe o que isso representa? Cada vaso daquele eram vasos diferentes, porque cada vizinho tinha um vaso diferente, com formatos diferentes, porque representava áreas da vida de cada um deles, que ali estavam dentro, fechado nas quatro paredes. Deus estava deixando claro: cada área da vida de vocês, eu estou preenchendo completamente, querido. Assim tal como aconteceu na casa daquela mulher, eu quero profetizar na tua vida, áreas da tua vida que estavam vazias, Deus está falando: eu estou preenchendo nesta noite. Áreas emocionais, áreas espirituais, áreas financeiras, áreas específicas, áreas da saúde, eu estou preenchendo, diz o Senhor. Tragam muitas vasilhas e não poucas. Deus está falando com você: eu estou trabalhando em todas as áreas da tua vida que estavam vazias, e vou preencher a todas elas, se você me permitir. Se você abrir a porta para receber, para você abrir a porta do teu coração para receber essa palavra, não haverão vazios mais, não haverão crises mais, porque áreas serão preenchidas. Ah, mas eu tenho depressão. Não tem nada. Você vai tomar posse disso? Você fala: eu tenho, você está tomando posse. Ah, eu tenho diabetes, está amarrado em nome de Jesus. Ah, eu tenho problema, eu tenho nada, está repreendido em nome de Jesus. Ainda que a realidade te pareça isso, não vamos negar a realidade, mas não vamos tomar posse daquilo que não é um milagre, daquilo que não é a presença, daquilo que não é a cura. Estou com um problema na área tal, recebe a cura. Estou com um problema na área de sexualidade, recebe a cura. Estou com um problema no coração, recebe a cura. Estou com um problema emocional, com vazio emocional, recebe a cura. Porque você não vai sair daqui como você entrou. Amém? Áreas da tua vida estão sendo preenchidas. E aí o que o profeta vai dizer? Pega daquilo que você tem, paga aquilo que você deve, e vive sua vida toda com aquilo que sobrar. Sabe o que o Senhor está falando para você? Eu tenho garantias, não só para agora, para uma vida inteira. Eu cuidei de você no teu passado, estou cuidando agora, mas vou continuar cuidando lá na frente, porque eu sou Deus de longe, mas eu também sou Deus de perto. O Senhor está hoje reorganizando os vazios da tua vida, da tua alma, porque a igreja está muito vazia, vazia de sede espiritual, vazia de oração, vazia de jejum, vazia de fé. Quais as áreas da tua vida que estavam vazias? Você vai transbordar, e a sua vida nunca mais será a mesma. Aquela mulher que há pouco tempo estava condenada a entregar os filhos para serem escravos, agora está multimilionária. Mas não é sobre dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando que a maior riqueza é a tua casa preenchida com a presença de Deus. Bens, prosperidade financeira é uma consequência.
Porque o maior miserável é aquele que tem muito dinheiro, mas não tem a presença. Não estou dizendo que dinheiro, se ter dinheiro, ter prosperidade financeira é pecado. Não, pecado é amar o dinheiro mais que a Deus. Deus pode te dar riquezas? Claro que Ele pode, Ele é dono do ouro e da prata. Mas em primeiro lugar, a primeira riqueza, querido, é a tua casa, é a tua família, é a tua alma. As outras coisas são uma consequência. Amém? E eu encerro aqui, dizendo para você, que se você tiver aberto o teu coração, as vasilhas da tua vida hoje para essa palavra, o Senhor vai reconfigurar a tua história, porque aquela mulher, ela começa mal, mas ela termina bem, porque no meio de um encontro, no meio de uma palavra, no meio de uma direção, ela ouve a voz de Deus, ela obedece, ela reconhece o vazio, ela fecha a sua porta, ela ouve a direção, e de repente, querido, aquela mulher que estava até então condenada a entregar os filhos, condenada a viver na miséria, condenada a ser expulsa da própria casa, agora aquela mulher está vivendo uma nova realidade. Eu profetizo que a partir dessa noite, Deus está mudando as páginas da tua realidade, e aquilo que não acontecia vai acontecer, e o vazio da tua alma vai ser preenchido, e áreas específicas, muito específicas, que você estava preocupada, pensando, Deus, como vai ser? Deus está falando, vai ser do meu jeito, eu termino, eu começo e eu faço tudo bem, e a presença do Senhor vai te preencher nesta noite, e não te faltará nem coisa grande, nem coisa pequena, porque o nosso Redentor vive. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você está agora, e eu sei como você vai ficar, eu sei como você vai voltar para casa, eu sei como vai ser a tua semana. Ressignifique as perdas hoje, e viva o melhor de Deus para a tua vida a partir dessa noite, dessa data. Eu não sei quais foram as coisas que aconteceram com você, mas nós temos um Deus que ressignifica a nossa vida, a nossa história. Fique de pé, por favor, querido.